Ciência de dados é uma boa escolha para 2024? Esse aqui é um daqueles vídeos que os data ego adoram para descontar toda a frustração da carreira e os medos de talvez estarem um pouco defasados no mercado aqui nos comentários. Mas não tem problema, vamos lá que esse é um assunto quente e com muita frequência surge essa dúvida nas minhas redes sociais. Fernando, se tornar um cientista de dados vale a pena? Será que é uma boa escolha? Bom, eu atuo na área de dados há 14 anos e não me classifico como cientista de dados, engenheiro de dados e nenhum desses cargos que são mais comuns, mais conhecidos no mercado. E nem mesmo se eu fosse recomeçar, eu optaria por uma dessas carreiras e eu vou te explicar nesse vídeo quais são as razões disso. E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Fernando Galli, apaixonado por transformar dados em inteligência e lucro nos negócios. Aqui no canal eu compartilho alguns insights sobre usar dados no marketing digital e vendas online. E se você quiser realmente dominar essa arte ou até viver de dados no digital, assim como eu vivo, confira os meus treinamentos em traqueamento e formação estrategista de dados que estão te esperando aqui na descrição desse vídeo. O primeiro ponto é, quem sou eu para estar falando sobre esse assunto? Eu atuo com dados há 14 anos e passei por mercados como construção civil, recuperação de crédito e atualmente eu tenho uma empresa de dados no mercado digital e atendo empresas que são multimilionárias aqui desse mercado. Eu confesso que eu comecei 5 graduações e não finalizei nenhuma delas. A razão disso é porque para mim não fazia sentido eu ficar 4 ou 5 anos aprendendo algo que não era aplicado no meu dia a dia e que quando eu saísse da faculdade estaria desatualizado e ainda não teria experiência de trabalho. Então não me encaixei muito bem, mas ok, eu não sou contra a faculdade e tenho certeza que muitas áreas precisam disso e respeito totalmente quem se dedica em terminar. Apenas para mim não fez sentido e tá tudo bem. E durante a minha carreira profissional eu passei por cargos como analista de MAS, analista de dados, executivo de planejamento, até chegar a consultor de dados prestando serviço para multinacionais que geravam bilhões de reais em faturamento. E o melhor disso, não sou matemático, não sou estatístico, não sei programar e com certeza não me classifico em nenhum desses cargos tradicionais. Isso porque eu aprendi a fazer um pouquinho de cada coisa que esses profissionais fazem para que eu pudesse resolver problemas complexos sem depender de outros profissionais de uma maneira muito mais simples e rápida. Mas esse vídeo não é sobre mim e sim sobre o que eu penso em relação a ser um cientista de dados nessa altura do campeonato. Há um tempo atrás, eu participei de um evento sobre realidade virtual e IA, onde especialistas da área de dados foram chamados para falar sobre como eles enxergavam o mundo repleto de inteligência artificial e os metaversos que estavam surgindo e como seria o futuro dessa combinação. E diferente de todos os especialistas, eu fui o único que falou sobre o gap gigantesco que existe entre o mundo real dos negócios e a aplicação dessas tecnologias. Claro, todos nós utilizamos IA em nossos dias, mas a palestra foi antes do nascimento da famosa GPT. E aqui vem o primeiro ponto, tá? A grande maioria dos negócios contratam um cientista de dados para fazer parte do seu time porque acredita que um time de dados precisa ter esse profissional. Isso porque eles se espelham em grandes empresas, mas acabam esquecendo que eles não têm as necessidades de grandes empresas, nem mesmo uma estrutura para isso. E qual é o resultado? O cientista de dados, que era para estar realizando análises mais robustas de cenários, projeções, score de base, acaba se tornando um faz-tudo e fica afundado em planilhas e gráficos, tendo um pouquinho do seu potencial explorado. Com isso, eu trago o segundo ponto. Qual é a razão de se estudar 3 ou 4 anos para se tornar um cientista de dados se poucos profissionais realmente atingirão um alto nível em sua função? Sem contar que, para você buscar as tão famosas vagas de 20 mil ou mais, você terá que ter alguns anos de experiências, especializações e ser muito acima da média com programação, estatística e outros pontos. Convenhamos que não faz muito sentido você demorar todo esse tempo para começar a trabalhar na área de dados, né? E agora vem a parte que eu mais gosto. Qual é o mercado que mais cresce no Brasil e no mundo? Não estou falando da área de dados, ok? Essa está crescendo muito mesmo. Eu estou falando de segmento de mercado. Se você pensou no mercado digital, está certo. As empresas estão constantemente digitalizando-se, né? Muitas já chegaram, algumas estão chegando e a maioria ainda chegará. Não existe um futuro sem o mundo digital. E se eu for comparar esse momento que nós estamos vivendo com uma obra na construção civil? Eu diria que nós estamos em um momento em que as fundações acabaram de ser feitas e as paredes e estruturas principais estão começando a serem levantadas. O que isso significa? Que não faz sentido nenhum eu instalar piso, torneira, colocar os móveis e até mesmo ter o telhado se a estrutura principal não está pronta, se as paredes ainda não subiram. O que eu quero dizer com isso? Que o mercado digital, que é o mercado que mais cresce nos últimos anos,
e vai continuar crescendo pelos próximos anos, não precisa de profissionais que fazem análises muito profundas, cálculos super complexos e criam teorias. O mercado precisa de profissionais que preparem a estrutura, que estejam preparados para extrair base, capturar dados, desenvolver dash e fazer o que for necessário para entregar valor aos tomadores de decisão. E convenhamos, né, o cientista de dados ele nem foi treinado para isso. E muitas das vezes ele vai se achar superior a essa função, porque ele espera que as bases venham tratadas para sua mão apenas para criar essas análises. Quer ver só? Eu vou colocar aqui um feedback de um dos meus alunos que é cientista de dados sobre esse ponto da estruturação do mercado. O que eu tinha dificuldade, eu passei alguns meses patinando aí, tentando me encontrar, era como é que eu fazia para encaixar a minha experiência dentro da necessidade de algumas empresas. Quando eu saí da minha especialização de dados, eu saí muito bem qualificado, sabendo fazer uns algoritmos muito doidos, machine learning, umas coisas muito legais para você falar que você fala, vende. Só que quando eu fui para campo, fui oferecer para algumas empresas, eu comecei a perceber que eles não estavam nesse nível de maturidade. Basicamente, para quem não entende muito de dados, para que você faça coisas muito rebuscadas com dados, você vai precisar ter, muito dado, e 2, principalmente dado de qualidade. No digital, ter muito dado não é um problema, porque todo mundo tem muito dado, até uma pequena empresa tem muito dado. Mas eu comecei a perceber que até quem tinha dados, tinha os dados com as fontes que não estavam corretas. Então, eram muitos passos atrás que as empresas precisavam antes de estarem lá criando seus próprios algoritmos. E eu consegui enxergar o valor de dar esses primeiros passos com os caras. Eu percebi que o meu discurso estava errado. Eu estava ensinando os caras a darem os últimos passos da jornada quando eles não tinham dado os primeiros. Então eles não tinham arrumado a coleta de dados deles, eles não tinham arrumado o traqueamento, eles não tinham GA4 instalado na página, ou seja, eles não tinham a menor ideia de quais eram os números do negócio deles. E ok, eu respeito quem escolheu esse caminho, porque realmente é necessário para algumas empresas. Show de bola! Busque a sua vaguinha aí no mercado. Agora, se você não coloca o seu ego à frente das suas decisões e quer um caminho que seja lucrativo e de muito sucesso, se tornar um cientista de dados não é a melhor opção. Muito diferente de você se tornar um estrategista de dados, que é o profissional especialista em dados no mercado digital, que tem o poder de resolver os problemas do dia a dia das empresas e transformar dados em decisões lucrativas. Porque não é sobre formação, currículo ou status, é sobre você ter uma profissão que te paga muito bem e as empresas do mercado estão malucas por esse profissional, onde você pode ganhar mais de 20 mil reais por mês sem ter que fazer 4 anos de graduação, para que quando estiver formado, talvez nem esteja mais afim de trabalhar com dados. E olha só o que o diretor operacional de uma das maiores empresas de growth do mercado disse sobre as oportunidades para um estrategista de dados. Boa. E, cara, me diz uma coisa. Quais são os pré-requisitos que você tem hoje para contratar um estrategista de dados? Hoje você exige faculdade, hoje você exige programação. Quais são os principais pontos que você precisa desse cara? Não, a questão de formação acadêmica não é o principal, mas é fundamental entender das ferramentas, né? E aí tem algumas do Google, Tag Manager, Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics, Excel, Data Studio, Supermetrics, BigQuery, Webhook, Power BI, enfim. Uma série de ferramentas aí que é muito importante ter o domínio e o principal é ter a visão de negócio. Porque não adianta também saber mexer em todas essas ferramentas e no final do dia não conseguir gerar insights, não gerar um norte, um caminho, uma ideia, um teste, uma hipótese ali, onde a gente consiga de fato trabalhar e gerar resultados. E se você quer saber mais sobre como se tornar um estrategista de dados, o que esse profissional faz, ao final desse vídeo eu vou deixar um outro vídeo para que você tenha acesso a esse conhecimento. E também tem um link aqui na descrição desse vídeo. Espero que você faça uma boa escolha e tenha muito sucesso na sua carreira. Valeu e a gente se vê.